Esse homem do caminho de Jesus quis ganhar a vida enchendo-se de segurança. Repito, ele não serve para o reino de Deus. Meus irmãos, levemos muito a sério a advertência final de Jesus, que é uma triste e pesarosa constatação. Como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho. Riqueza no Evangelho é tudo aquilo que eu tenho, espiritual ou materialmente. Minha juventude é riqueza, minha saúde é riqueza, minha família é riqueza, minha inteligência é riqueza, meus amigos são riqueza. Tudo que eu tiver, tudo é riqueza. E por que é difícil entrar no reino de Deus? É porque as riquezas são más? Não. É porque eu sou bobo. Eu me escoro nessas coisas. Eu me encho com essas coisas. Eu coloco o meu coração nessas coisas. Eu penso que essas coisas garantem a minha vida. E quando eu me escoro, quando eu encho o meu coração dessas coisas, não há mais lugar para Deus reinar de verdade no meu coração. Por que é que Jesus diz: ai de vós que agora rides, ai de vós que agora estáis saciados, ai de vós quando todos disserem bem de vós? Isso são coisas boas. Quem é que não quer isso? Por que é que Jesus diz ai, ai, ai? Diz isso porque a gente é tolo e se embebeda com essas coisas. E coloca nessas coisas a finalidade da vida, a nossa esperança, a nossa certeza, a nossa realização. Ai de vós, perdestes o reino. Enchestes o coração disso tudinho, desse monte de lixo, e Deus não tem como reinar. Porque transformastes estas coisas, que em si não são más, transformastes em Deus. Essa é a questão. Aquele evangelho que às vezes as pessoas não entendem. Fazei amigos com o dinheiro iníquo. Que dinheiro é esse? Dinheiro são as riquezas, isso tudinho que eu disse é dinheiro. Minha juventude é dinheiro. Minha não, que eu não tenho mais, mas a de vocês. É dinheiro. É dinheiro. E por que Jesus chama de iníquo? Porque é ambíguo. Porque você pode tolamente se apegar a isso e endeusar isso. Dinheiro iníquo quer dizer esses bens que são ambíguos. Fazei amigos. Ou seja, usai tudo isso na perspectiva do reino. Usai tudo isso em benefício dos outros, por amor de Cristo. Minha juventude, meu talento, meus amigos, meu poder, tudo. Use isso que poderia desviar você. Use para servir, para que esses deem testemunho um dia de você diante de Deus. Até o sacerdócio é uma riqueza. Até o sacerdócio é dinheiro iníquo. Se eu usá-lo como poder, prestígio, autoafirmação, é maldito. É dinheiro iníquo. Padre para ir para o inferno. Pronto. Até no inferno serei padre. Bom consolo. Bom consolo. Veja. Vocês estão vendo como Nosso Senhor é radical? Vocês estão vendo como toda a perspectiva do nosso Jesus é o reinado do Pai, é o meu Pai que tem que reinar na vossa vida. Porque o Pai é a vida. E quem diz isso é o nosso Jesus que vem do Pai. Que conhece o Pai. Veja. Por isso ele se esvazia todinho dele. Para que o Pai reine nele totalmente. Como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Já disse, não é a gente que entra no reino, é o reino que entra na gente. Só nos resta pedir, ó Jesus, dá-nos um coração de pobre. Jesus, fonte de riqueza, dá-nos um coração que confie, que se entregue a Ti
e em ti se abandone sem reservas. Dá-nos um coração que te acolha, sem titubeios, sem olhar para trás, sem reservar nada para si. Jesus, pobre de coração, dá-nos um coração semelhante ao teu coração. Pense bem, só Deus é o bem, todo o bem, o sumo bem da vida. Por ele vale a pena tudo perder, para nele tudo encontrar. Algo só é bom se a ele conduzir e dele não apartar. Tudo aquilo na sua vida que se interpuser entre você e o Senhor é um mal. Pode ser coisa, pode ser pessoa, pode ser situação, seja o que for. As coisas são boas em relação ao Senhor. Ou seja, quando me levam para o Senhor. Quando me ajudam a ser mais de Cristo. Se não ajudam, aí vale aquela outra palavra tremenda de Jesus. Se teu olho te escandaliza, te faz tropeçar, escândalo. Se teu braço te escandaliza, se essa relação te escandaliza, se essa coisa te escandaliza, corta. Corta. Vejam quando se trata do reino, como Jesus é radical, como Jesus não brinca. Porque senão a gente não está fazendo nada. A gente fica patinando. Reflita, minha busca de Deus passa por minhas atitudes concretas em relação ao meu próximo. Quando Jesus cita a segunda tábua da lei. Em que nível tenho vivido a minha vida? No ter, no fazer ou no ser? Ser de Cristo, ser para Cristo e nele e por ele ser para os outros. Eis a vida de um verdadeiro sacerdote. Aqui são meditações para vocês, né? Colocar-se diante de Jesus e escutá-lo dizer: vai, vende o que és, vem e segue-me. Uma última coisa. A tradição espiritual da Igreja costuma ler nestas linhas do Evangelho um paradigma da vocação religiosa. Aqui um ou outro está no caminho dos votos da vida religiosa. Mas essa meditação vale para nós também, isso que eu vou dizer agora. Porque mesmo o padre diocesano, o padre secular, ele tem que ter, se não os votos, mas as atitudes de pobreza, que para a gente pobreza é o quê? Seria simplicidade? Seria sobriedade? A castidade, que para nós é a castidade no celibato, e a obediência, que é aquela reverência, a obediência ao bispo. Pois bem, então, ler isso aqui como modelo da vida religiosa é uma leitura que é válida. Na verdade, isso aqui não se trata da vocação religiosa, se trata da vocação do cristão, de caminhar com Jesus. Mas a gente pode interpretar também para a vocação religiosa. Então, note-se que a questão não é deixar tudo, mas é deixar-se a si próprio no tudo que se deixa. Então, a questão não é eu deixar tudo. É eu me deixar quando deixo tudo. É como diz lá, a questão não é tirar o menino do mato quando vem para o seminário. A questão é tirar o mato do menino. Não é tirar você do mundo, mas tirar o mundo de você. Aí está danado. Então, aqui é a mesma coisa. Tá certo? Quem deixa coisas, mas não se deixa, não deixa nada. Na perspectiva do reino, o deixar não pode se resumir a um fazer, mas deve descer ao nível do ser. Por exemplo, ser religioso é deixar tudo e deixar-se a si mesmo. É dar espaço realmente para que o Senhor seja o tudo, o horizonte fundamental da minha vida. E aqui a gente entende os votos. Ser pobre por causa de Cristo, que se fez pobre.
ser obediente por aquele que se fez obediente até a morte, ser casto para ser como Jesus, que foi todo do Pai. Agora vejam, quem é pobre, mas se apega à pobreza, fazendo dela uma bandeira de autoafirmação, não é pobre na perspectiva do reino. Não tem esses pobres, né? Esses pobres que saem fazendo propaganda que é pobre, que sai dizendo a todo mundo, você é burguês, você é rico, pobre sou eu. Não, ele é somente um trouxa, que além de não ter nada aqui, ainda vai para o inferno porque é rico, é cheio de si. Pode olhar, não é pobre coisa nenhuma, fez da pobreza uma riqueza, uma bandeira ideológica. O pobre de verdade nem desconfia que é pobre. O pobre de verdade não fica olhando para o próprio umbigo, não fica se medindo pelos outros. Não fica dizendo, olha, ele está com um sapato, quanto terá custado esse sapato? Não é pobre. Se fosse pobre, nem estaria olhando isso no outro. Veja. Então, quem é pobre, mas se apega à pobreza, fazendo dela uma bandeira de autoafirmação, não é pobre na perspectiva do reino. Quem é casto e faz da castidade uma autossatisfação, uma autojustificação, uma castidade que se torna fechamento, dureza com os outros, não é casto na perspectiva de Jesus. Quem é obediente, mas vive a obediência na dinâmica do servilismo, da bajulação, não vive uma obediência que sirva para o reino dos céus. Para o reino só serve o deixar-se para que o reino entre, para que o reinado de Deus nos invada e nos transfigure à imagem do Cristo Jesus, o Mestre bom, o homem perfeito, medida de toda a verdadeira humanidade. Não entrar nesta dinâmica, não se empobrecer de si mesmo, é sair pesaroso. É não experimentar a alegria do reino que Jesus veio trazer. É não experimentar já aqui os 100 vezes mais que o Senhor promete a quem tudo deixou por Ele. E isso não é fácil. O reino, que é boa nova, não é fácil. O reino não é garantido o que acontecerá em nós. Vejam, meus irmãos, Jesus trouxe o reino, com a sua morte e ressurreição, esse reino está dado. Este reino é o seu Espírito que habita em nós. Mas não é garantido que eu entrarei no reino. Não é garantido. Eu entrarei no reino na medida em que o reino entrar em mim. Olha o que é que Jesus diz. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência dos que querem entrar. E violentos se apoderam dele. Sem fazer violência a gente. Sem lutar contra essa mania nossa de autossuficiência, de pensar que a gente pode ser Deus da gente mesmo, o reino não acontece na gente. Violentos se apoderam do reino. É uma luta. Olha aí a quaresma começando. Olha aí, logo no primeiro domingo da quaresma, a igreja nos mostrando Jesus lutando. Jesus combatendo. Santo Agostinho, no ofício de leituras de hoje, diz: em Jesus eras tu que eras tentado. Se foste tentado em Jesus, lembra-te, em Jesus também tu vences. Sem luta, sem ascese, sem essa luta para mim abrir para o reino de Deus, o reino não acontecerá em mim. O reino sofre violência em nós. O reino em nós somente acontecerá em dores de parto. Mas não tenhamos medo não, pois se trata do parto de uma nova criatura, do homem novo em Cristo Jesus. Uma pessoa madura, livre, senhora de si, plena da felicidade, da vida e do bem, que somente Deus em Jesus pode nos dar. E aqui um último bloco de meditação. Quais são minhas riquezas?
Onde está o meu tesouro? Recorde que seu tesouro estará onde estiver o seu coração, o seu interesse, o seu afeto. Onde está o seu tesouro? Onde é que você coloca o seu tesouro? Tem que treinar. Treinar. Se eu não treino no amor a Jesus, meu tesouro nunca será Jesus. Treina-se na oração, na contemplação de Jesus. Eu sempre dizia para os casais, quando ia casá-los, eu sempre dizia, o amor nasce da admiração. Eu amo quando eu admiro. Se eu admiro uma pessoa, eu vou aprendendo a amá-la. E também é a falta de admiração que mata o amor. Pois aprendam a admirar Jesus. Foi o que eu quis fazer com vocês essa semana todinha. A gente olhar para ele, admirar-se, como ele é bonito, como ele é bom. Veja, admirando, eu amo. Então vocês só amarão Jesus, só terão a coragem de dar espaço para Jesus na vida de vocês, se aprenderem a admirá-lo. Na oração, olhando para ele. Na meditação das Escrituras. Lendo sobre ele. E aí vocês vão aprendendo cada vez mais a se encantar. Que coisas devo deixar? Que situações devo mudar? Do que devo me esvaziar para que o reinado de Deus entre realmente na minha vida? E ao término desses exercícios, recorde a palavra do beato João Paulo II, na Pastores da Abovobis. Foi a palavra do meu convite de ordenação sacerdotal. A vida e o ministério do sacerdote são a continuação da vida e do ministério do próprio Cristo. Continuar Cristo no mundo. Ser mãos de Cristo, olhar de Cristo, sorriso de Cristo, abraço de Cristo, palavra de Cristo. Esta é a nossa identidade, a nossa verdadeira dignidade, a fonte da nossa alegria, a certeza da nossa vida. Podem ter certeza, viu? Vocês são meus irmãos mais novos na fé. Podem ter certeza disso. Essas coisas que eu disse para vocês esses dias, em nome de Cristo, não são a teoria. Não são a teoria. São um caminho de vida. De vida. Essas palavras que eu vim de tão longe para dizer a vocês nesses dias, acolham-nas como palavra de Deus. De Deus. Não interessa o instrumento humano que o Senhor usa. Interessa que é o Senhor quem fala. Acreditem, acreditem, vocês têm o texto, depois retomem. Repito, não é porque foi coisa que eu disse, que eu preparei, não é nada disso. É porque é palavra de Deus. Deixe ecoar na vida de vocês. E, por favor, respondam com generosidade, com coragem, com fé, com amor ao Senhor. E vocês terão a vida no nome de Jesus. O nosso auxílio está no nome do Senhor.